Meus queridos, muito bom dia a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Minha gratidão também pelo carinho que a igreja externou à minha esposa nesse dia, né? Muito bem, meus queridos, nós vamos iniciar uma nova série de estudos e pretendemos caminhar com esse tema, estudando a escatologia, o livro do Apocalipse, até o reinício das nossas aulas em fevereiro. Então, a minha oração, meu estímulo é que os irmãos acompanhem essa série de estudos e que ela traga edificação e fortalecimento à nossa fé. Convido os irmãos que abram as suas Bíblias em Apocalipse 8, de 1 a 13. Apocalipse capítulo 8, de 1 a 13. Nós faremos a exposição desse texto agora pela manhã. Faremos a leitura alternada, meus amados irmãos. Eu vou iniciar com o versículo 1, os irmãos vão responder a leitura com o versículo 2, e assim, alternadamente, faremos a leitura até o versículo de número 13. Versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. A igreja, o versículo 2. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E o anjo tomou o incensário e encheu-o de fogo do altar, e atirou-o à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para... O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra, e das árvores, e também toda a erva verde. E morreu a 1/3 parte da criação que tinha, existente no mar, e foi destruída a 3ª parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a 1/3 parte das águas se tornou em absinto. E muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O 4º anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse, e na sua 1/3 parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra por causa dos restantes vozes de trombeta, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Vamos orar, irmãos, pedindo ao Senhor Deus que nos dê clareza e compreensão desta palavra que foi lida pela manhã. Pai, nós acabamos de ler, ó Deus, uma porção da Tua palavra. E nós precisamos, ó Deus, da Tua graça, da iluminação do Teu Santo Espírito. Precisamos, ó Deus, termos os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração atento, ó Deus, à Tua palavra. Seja sobre nós, ó Deus, nesta manhã, a Tua graça, ao estudarmos, ó Deus, tão rico livro da Tua palavra, que é o livro do Apocalipse, ó Deus. Abençoa-nos, fortalece a nossa fé e encoraja-nos, ó Deus, como igreja, em nossa luta para perseverarmos firmes até a consumação dos séculos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, antes propriamente
de começarmos a análise do texto lido, eu quero fazer rapidamente um panorama ou apresentar aos amados irmãos algumas questões introdutórias acerca do livro do Apocalipse. Muito bem, a autoria desse livro foi escrita pelo apóstolo João. O apóstolo João provavelmente foi o último apóstolo a morrer, foi o que mais teve longevidade dentre o colegiado dos apóstolos. O livro do Apocalipse data de 95 depois de Cristo, e o propósito desse livro é consolar a igreja que estava sendo perseguida pelo Império Romano. Desde 62 depois de Cristo, a igreja ela passou a ser perseguida pelo Estado romano. Nero foi o primeiro imperador romano a declarar perseguição oficial a todos os cristãos, e outros imperadores também vieram e deram deram continuidade, melhor dizendo, às perseguições que foram iniciadas em 62 pelo imperador romano Nero. Sobre o livro do Apocalipse, existem 3 linhas de interpretação. A primeira linha de interpretação é a interpretação preterista, do pretérito, ou seja, tudo que está escrito no livro do Apocalipse refere-se a algo passado que já aconteceu e que não irá acontecer mais. Ok? Então, algumas igrejas, alguns estudiosos defendem essa linha de pensamento, que todo o histórico do livro do Apocalipse pertence ao passado, já aconteceu e serve para nós como princípios de algo que Deus fez no decorrer da história passada. Desculpa aqui a minha redundância no português. Há uma segunda linha de interpretação, que é a interpretação futurista. O que isso significa? Que todos os acontecimentos do livro do Apocalipse vão acontecer, e que nada do que está escrito já aconteceu. Ou seja, ainda há de se vislumbrar aquilo que há de acontecer no livro do Apocalipse. Essa linha de interpretação defende que não há uma mensagem para a época da escrita. Essa linha de interpretação defende que tudo que foi escrito tem como objetivo apontar para o futuro. E temos a linha de interpretação que nós sustentamos, que nós defendemos, que é essa terceira linha de interpretação que nós chamamos de histórica redentiva. Ou seja, o livro do Apocalipse tem uma mensagem para a época da escrita, que nós não podemos de forma nenhuma descartar, e também tem uma mensagem para os nossos dias. Então, nosso objetivo é tentar compreender o que o apóstolo João estava dizendo à igreja que estava sendo perseguida, e também estabelecer relações com os nossos dias hoje. Eu quero rapidamente também apresentar para vocês um resumo, bem resumido mesmo, da estrutura do livro do Apocalipse. Então, podemos dizer que o livro do Apocalipse pode ser dividido em 2 grandes partes. A primeira sessão, como assim eu denomino, vai do capítulo 1 ao capítulo de número 12, e nesse primeiro grande bloco, do capítulo 1 ao capítulo 12, nós temos a perseguição do mundo contra a igreja. Então, são os ímpios, os reis que se levantam contra a igreja, que se levantam contra o povo de Deus. E nós sabemos que no decorrer da história da humanidade, várias nações, vários governantes, vários líderes perseguiram e ainda perseguem a igreja de Cristo Jesus. Essa primeira sessão, ela pode ser dividida em 3 partes, e todas essas 3 partes, elas são pontuadas pelo número 7. Então, nós temos os 7 candeeiros, do capítulo 1 ao capítulo de número 3. Temos os 7 selos, do capítulo 4 ao capítulo 7. Temos as 7 trombetas, que é o tema da nossa série, do capítulo 8 ao capítulo 11. Então, este é o primeiro bloco do livro do Apocalipse, essa primeira sessão, do capítulo 1 ao capítulo de número 12. E aí nós temos, então, uma segunda sessão,
que inicia-se em Apocalipse 12, versículo 1, e que vai até o capítulo de número 22. Eu denomino esse segundo bloco como o ataque de Satanás contra Cristo e a sua igreja, né? E essa segunda sessão, ela é dividida em 4 partes. Vamos a elas então. Nós temos o chamado Quarteto do Mal, capítulo 12 ao capítulo de número 14. Não sei se será possível, pelo nosso tempo, adentrarmos a essa sessão, mas eu tenho estudado um pouco também essa parte e eu tenho vontade de compartilhar com a igreja. Espero que haja tempo também para adentrarmos a essa primeira parte da segunda sessão. Temos as 7 taças da ira de Deus, capítulo 15 e 16. Temos a vitória retumbante de Cristo sobre a grande Babilônia, o anticristo e o falso profeta, do capítulo 17 ao capítulo de número 19, e termina então o livro do Apocalipse com a vitória final de Cristo sobre o diabo e os ímpios e sobre a morte. Então, essa seria as 4 partes, melhor dizendo, dessa segunda sessão que vai do capítulo 12 ao capítulo número 22. Caso alguém tenha interesse, eu estou vendo que alguns irmãos estão batendo foto e fazendo anotação, é ótimo, faça isso mesmo, bate foto, anota, não tem problema nenhum, use o seu celular para a glória de Deus durante o estudo, mas se você quiser depois os slides, você pode entrar em contato comigo, que os slides estão aí para serem disponibilizados para o estudo da igreja, tá bom? Muito bem. A terceira consideração que eu faço nessa parte introdutória aqui, o significado das trombetas na literatura judaica. Rapidamente, uma palavra sobre literatura judaica. A literatura judaica apocalíptica é uma literatura diferente de todo o restante da literatura que nós encontramos na Bíblia. Os irmãos bem sabem que nós encontramos diversos tipos de literatura nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, nós temos a chamada literatura sapiencial, que são os livros de sabedoria, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Ali você tem um estilo próprio de leitura. Nós temos as chamadas narrativas históricas, que é um estilo próprio de literatura, que você tem Josué, Reis, Crônicas, Samuel. Você tem a literatura profética, que também é um estilo próprio de literatura. Os evangelhos também constituem uma própria literatura, e assim como também as cartas apostólicas. Então, na Bíblia, nós precisamos considerar que cada livro, ele tem a sua própria literatura, e cada literatura, ela precisa ser estudada à luz das suas próprias regras. Então, o ponto que eu destaco aqui é que a literatura judaica, ela tem algumas regras. E para que nós possamos compreender corretamente o livro do Apocalipse, nós precisamos conhecer um pouco das regras da literatura apocalíptica. É claro que não vai ser possível apresentar toda a estrutura literária, até porque seria muito cansativo para vocês quanto a essa questão, mas a gente vai, à medida que for expondo o texto, apresentar a vocês algumas características da literatura judaica apocalíptica. Então, vamos falar um pouquinho sobre as trombetas no Antigo Testamento. Então, um dos aspectos da literatura judaica apocalíptica é tomar das figuras do Antigo Testamento e fazer com que essas figuras, elas encontrem conexão dentro do presente e também para o futuro. Isso vai ficar mais claro na medida em que eu for apresentando aqui esses pontos. Então, as trombetas no Antigo Testamento basicamente tinham 3 propósitos. Primeiro, reunir o povo de Deus, conforme Números 10, de 1 a 8. Segundo, anunciar uma guerra. Então, tinham aqueles que tocavam a trombeta, alertando o povo de Israel contra os seus inimigos, e anunciar um evento especial. Se vocês estudarem as festas judaicas, todas elas eram pré-anunciadas por meio de trombetas. Então, reunia o povo para a Páscoa. Antes, tocava a trombeta. Vejamos algumas situações especiais em que a trombeta tocou no Antigo Testamento. Primeiro, tocou no Monte Sinai quando a lei foi dada. Então, como esse advento, o advento da lei, é um advento extremamente importante, ele veio pré-anunciado dos sons de trombetas. Segundo,
Na coroação de reis de Israel, nós temos aqui esses textos. Nas celebrações das festas do calendário judaico, como eu já havia dito, Páscoa, tabernáculo, primícias. Portanto, as trombetas significam algo importante que Deus iria realizar. Então, olha só a conexão. Então, João ele toma as trombetas do Antigo Testamento, e as trombetas têm a seguinte mensagem: quando Deus tem algo importante para ensinar ou para dizer ao seu povo, isso vem pré-anunciado pelo som de trombetas. Então, Apocalipse 8 começa, podemos dizer assim, ao som de trombetas. Logo, portanto, eu e você devemos ter muita atenção a essa sessão, porque temos algo importante que Deus quer nos ensinar. Rapidamente uma palavra aqui, como o Tiago gosta, uma nota de rodapé. Nós temos muitas vezes um certo preconceito ou algum tipo de medo de estudarmos o livro do Apocalipse. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu não, tenho até medo de ler o livro do Apocalipse, depois eu fico sonhando à noite. Já ouviu gente que pensa assim? Né? E na verdade, o que eu e você precisamos entender é que o livro do Apocalipse ele não foi escrito para trazer medo, pavor à igreja. Pelo contrário. O livro do Apocalipse ele foi escrito para confortar e consolar a igreja. Então, esse tipo de preconceito, ou esse tipo de entendimento, é um entendimento equivocado, prejudicial, porque eu e você precisamos lembrar que toda a Escritura é inspirada por Deus. Se o livro do Apocalipse é inspirado por Deus, logo, portanto, é pecado descartarmos a leitura e o estudo da palavra do Senhor. Nós devemos amar esse livro como devemos amar toda a Escritura. E nós não podemos fugir deste livro. O que nós precisamos é nos aplicar, é estudar, é procurar compreender a beleza, a glória dessa mensagem. Então, o meu objetivo nessa série de estudos é desmistificar, podemos dizer assim, esse preconceito que temos acerca do livro do Apocalipse e mostrar à igreja que é fácil estudar o livro do Apocalipse, que a gente não precisa ter medo, e que essa é uma literatura que traz consolo, conforto, quando nós compreendemos de uma forma correta este livro, ok? Muito bem, vamos à estrutura da sessão que nós pretendemos caminhar com a igreja até fevereiro, se o Senhor não voltar antes e a trombeta tocar, né? Então, se isso não acontecer, pretendemos então fazer a exposição desses 4 capítulos. Então, a estrutura dessa sessão, que vai do capítulo 8 ao capítulo 11, as 7 trombetas, podem ser divididas então em 2 grupos. Nós temos as chamadas catástrofes naturais, que são as 4 primeiras trombetas, que é o assunto de hoje. E temos também os sofrimentos impostos diretamente aos homens, que são as 3 últimas trombetas, é a maior parte dessa sessão, que vai do capítulo 9 até o capítulo de número 11. Então, esses 4 capítulos podem ser divididos em 2 sessões. Primeira, as chamadas catástrofes naturais, e a segunda, o sofrimento imposto diretamente aos homens, as 3 últimas trombetas. Uma pergunta que nós precisamos fazer para que possamos compreender corretamente esse bloco, capítulo 8, 9, 10 e 11. A qual momento da história nós estamos se reportando? Qual é o momento da história que o apóstolo João está cobrindo? Então, eu defendo que o apóstolo João ele está cobrindo o período que vai da ascensão de Cristo até o seu glorioso retorno. Então, igreja, olhe para cá e preste bem atenção nisso. 7 trombetas. Essas 7 trombetas, esses 4 capítulos que haveremos de estudar, eles têm como propósito histórico cobrir esse período que vai da ascensão de Jesus ao seu retorno glorioso. O que há de acontecer na história do povo de Deus durante esse período? Quais são os acontecimentos que a Bíblia anuncia? O que nós podemos então aprender à luz da história, lendo o Apocalipse,
acerca desse período que nós hoje vivemos. Nós hoje somos a história, e hoje nós estamos inseridos. Então, eu quero dividir o nosso estudo de hoje, essa é só a parte introdutória, ok? Em 6 partes. O que é o silêncio no céu? O valor das orações do santo, algo belíssimo, nos versículos 3 a 5. A primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta e a quarta trombeta. Então, vamos lá. O silêncio no céu, acompanhe na sua Bíblia, por gentileza, o versículo 1. A palavra do Senhor assim nos diz: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu há cerca de meia hora. Uma brincadeirinha leve. Dizem que nesse período a Asaf ainda não havia chegado no céu. É só para descontrair, eu não aguentei, foi mais forte que eu nem o conselheiro da Asaf, pronto, sabia que não ia passar em branco, ia sobrar para mim também, muito bem, foi mais forte que eu, muito bem. Então esse silêncio representa 2 verdades, meus amados irmãos, à luz das Escrituras. Primeiro, o céu fica em silêncio para ouvir as orações dos santos. Então observem vocês que o versículo 1 antecede a questão da oração que é feita pela igreja. Segundo ponto que eu destaco, o céu fica em silêncio diante do tremor e suspense do julgamento de Deus no mundo. Ou seja, Deus tem uma mensagem importante para se dar, e quando Deus fala, todos os anjos, tudo para atentamente ouvir a voz do Todo-Poderoso, que há de trazer o seu juízo sobre a terra. Então, o silêncio no céu é também uma forma de nós entendermos a reverência e o temor que os anjos tinham diante da voz daquele que dirige a história, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Então, nós temos essas 2 questões importantes. A igreja ora, e os anjos se calam para que Deus ouça a oração da igreja. Deus vai falar, os anjos se calam, o céu se cala, para que a voz do Todo-Poderoso seja ouvida. Ponto 2, o valor das orações dos santos. Então, nessa parte introdutória, porque ainda nós não entramos praticamente no selo, nas trombetas, não nos selos, nas trombetas, nós podemos destacar o valor das orações da igreja, e aqui nós somos estimulados, meus amados irmãos, como igreja, a orar. Pena que muitas vezes nós não temos uma compreensão correta e não valorizamos o tanto quanto deveríamos valorizar a prática da oração. É com tristeza que a gente observa que as reuniões de oração são as menos frequentadas da igreja. E o livro do Apocalipse mostra a importância da oração para a vida do povo de Deus. Então vamos destacar aqui algumas questões importantes sobre a oração. O versículo 3 mostra-nos que a oração ela é feita por todos. A oração vem dos 4 cantos da terra e ela é feita por homens de todas as nações. Versículo 4 nos mostra que elas sobem à presença de Deus. Deus ouve a oração do seu povo, Deus ouve a oração da sua igreja, Deus ouve a oração dos eleitos. E aqui vai uma nota, por favor, prestem bem atenção nisso. Deus não ouve todas as orações. Deus ouve a oração daqueles que são os seus filhos. Vou repetir isso aqui. Deus ouve a oração daqueles que são seus filhos. Mas aí alguém fala, mas pastor, peraí, eu fiquei sabendo da situação ou da história, tem um fulano que vive uma vida ímpia, que vive uma vida toda desregrada, e essa pessoa, ela orou e Deus ouviu. O que nós cremos? Deus não manifestou a sua graça por causa da oração do ímpio. Deus manifestou a sua graça porque a sua graça é manifesta a todos os homens. E aqui, por favor, igreja, preste bem atenção nisso. Quando eu falo graça aqui, caixa alta, negrito, destaque, eu estou falando de graça comum. O que é a graça comum?
é aquilo que Deus faz a todos os homens. Todos os homens recebem a bênção do sol, da chuva, da terra, da saúde, do emprego, do trabalho, da comida, da cura. Então, isso acontece porque Deus manifesta também o seu amor, a sua generosidade, a sua bondade aos ímpios. Então, isso acontece por causa da manifestação da chamada graça comum. E não confundam, igreja, a manifestação da graça comum como a resposta de Deus à oração dos ímpios. Deus só responde à oração dos seus filhos. Fundamento isso com as palavras de Jesus. Como é que Jesus ensina os discípulos a orar? Pai nosso que estás nos céus. E a pergunta que eu faço à igreja: todos os homens são filhos de Deus? Sim ou não? João 1, 11 e 12, veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, o que eu e você precisamos entender é que Deus ouve apenas a oração que é dos seus filhos. Deus pode manifestar a graça comum a todos os homens, dentre elas, como bem destacou aqui a Eva, a cura física também. Terceiro ponto, as orações da igreja provocam o justo juízo sobre os ímpios. Então a igreja, ela é perseguida, a igreja, ela sofre, e Deus responde à oração da igreja, trazendo castigo aos ímpios. E amados irmãos, isso nos traz consolo. Quando a gente vê o nome de Cristo sendo blasfemado, desonrado, ridicularizado, e nós oramos, nós podemos crer em duas coisas importantes aqui. Primeiro, Deus está ouvindo as nossas orações. E nós não podemos considerar esse aparente silêncio de Deus com o fato de Deus não estar ouvindo as nossas orações. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a incredulidade assalta o nosso coração quando a gente vê o nome de Cristo Jesus sendo blasfemado e nada acontece. Eu não sei quanto a vocês, mas eu confesso que muitas vezes eu sou tomado por uma ira santa. E existe ira santa. A ira santa é aquela que deve todo crente ser tomado por ela, quando o nome de Cristo ele é blasfemado, quando Cristo Jesus ele é ridicularizado. Todo crente ele deve ser tomado por indignação, quando o Filho de Deus ele é zombado. Então, o aparente silêncio, de nada acontecer com esses que blasfemam contra o Filho de Deus, não é que Deus não está ouvindo. Deus está o quê? Ouvindo. E no tempo dele, a trombeta vai tocar, e os ímpios serão castigados. Ai daqueles que zombam e memeiam o Filho de Deus. Terceiro ponto. Então era esse aqui. Então as orações dos versículos 3 a 5, vale a pena a gente destacar esses 3 pontos aqui. Elas são feitas por pessoas de todos os povos. Todas as orações feitas pelos filhos de Deus sobrem à presença de Deus, e à luz desse texto, versículo número 5, nos mostram que essas orações, as orações da igreja, provocam o juízo contra os ímpios. Então vamos à primeira trombeta, versículo de número 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva. Saraiva, a gente não fala todo dia, não é uma expressão que a gente usa comumente, significa chuva de pedras, e fogo de mistura com sangue foram atingidos a terra. Foi queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Vamos ver algumas lições que nós aprendemos aqui à luz desse texto. Primeiro, preste bem atenção nisso aqui: fogo, enxofre, fumaça, chuvas de pedra
são elementos usados por Deus para manifestar o seu juízo. Sabe o que a primeira trombeta nos mostra? Que catástrofes naturais, muitas vezes, são a manifestação do juízo de Deus sobre a impiedade do homem. Catástrofes naturais são, muitas vezes, a manifestação do juízo de Deus sobre os homens. Ponto 2. Esses elementos são atirados à terra, então eles vêm de cima para baixo, e a ideia que nós encontramos aqui na mensagem escrita pelo apóstolo João é que Deus está no controle de todas as coisas. Amados irmãos, nós não cremos que as catástrofes naturais, os tremores, ou algumas coisas de ordem climática, acontecem aleatoriamente. Não vou dizer que tudo é juízo de Deus, preste bem atenção nisso aqui. Não vou radicalizar e dizer que toda manifestação climática ela é juízo de Deus. Entenderam isso? Mas também nós não podemos destacar a questão que Deus pode manifestar a sua ira sobre a impiedade e sobre o pecado do homem, trazendo catástrofes de ordem natural sobre a terra. Entenderam o equilíbrio? E aqui, qual que é a posição da igreja? A gente precisa tomar muito cuidado e não emitir nenhum tipo de juízo sobre essa questão, porque nós não temos condições de emitir um juízo preciso quanto a isso. Então, constantemente, a gente cai nesse pecado, a gente cai nesse erro. Quando acontece uma catástrofe natural, a gente ouve, né? É Deus manifestando o seu juízo. É Deus, isso acontece lá na Índia, porque eles adoram vacas. E Deus está manifestando o seu juízo, né? Já ouviram isso? Deixa eu te dar, baixa um pouco a bola. Nós não podemos fazer esse tipo de juízo. O que eu e você precisamos entender claramente, que nem todas as catástrofes de ordem natural são punições de Deus aos homens, mas que algumas dessas catástrofes naturais podem ser o juízo de Deus sobre a terra. Nós sabemos? Não. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? Nós encontramos no texto a expressão terça parte. E nós vamos ouvir constantemente essa expressão no decorrer dessa série, terça parte, terça parte, terça parte. Algo importante, por favor, guarde bem isso da literatura judaica apocalíptica. A numeração dentro da literatura apocalíptica judaica, ela não pode ser tomada ou interpretada por nós de forma literal. Qual é o grande problema que algumas pessoas têm ao estudar o livro do Apocalipse? Interpretar de forma literal toda a numerologia apresentada neste livro. E a gente tem muitos problemas com isso. Primeiro, se você for interpretar de forma literal o livro do Apocalipse, somente serão salvos 144 mil pessoas. Se você for interpretar de forma literal o livro do Apocalipse, o tempo da ascensão de Cristo e o seu retorno vai ser de 1260 dias. Se você interpretar de forma literal a numerologia do Apocalipse, a igreja ela só poderia permanecer na terra da ascensão de Cristo até o seu retorno durante 1000 anos. Então, a numerologia do livro do Apocalipse, ela é simbólica. Então, se a gente for tomar de forma literal essa expressão terça parte aqui, então o que a gente vai afirmar? Vai haver um momento que Deus vai destruir exatamente a terça parte da humanidade. Mas não é isso que João está mostrando. O que João está mostrando é que até a destruição, a manifestação da ira de Deus, ela é precisa.
ela é precisa. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Olha só o texto, esses elementos, fogo, enxofre, fumaça, chuva de pedra, não foram atirados na terra por Deus? Sim ou não? Deus não está no controle? A gente não crê nisso? Não cremos que Ele reina? Então esses elementos que são atirados à terra só hão de destruir aquilo que Deus permite ser destruído. Deus está no controle absoluto de todos os acontecimentos da história. Então isso também manifesta a bondade de Deus, isso também mostra a misericórdia de Deus. Que a destruição, o castigo de Deus não é desenfreado, mas há um limite, atende a um propósito, vai até onde Deus estabeleceu. Quarto, toda a terra sofre com o impacto da maldade dos ímpios. Então, se esse juízo é por causa da perversidade dos homens, toda a terra também sofre com este juízo. E quando falamos toda a terra, nós também sofremos por causa disso. Mas fala, mas pastor, peraí, mas aí é injusto. Vamos pensar aqui um pouquinho? Catástrofes de ordens naturais também não nos afetam? Crente, por exemplo, em enxurradas, em erupções vulcânicas, em terremotos, nesses casos, quando é o juízo de Deus, ok? E que eu não sei quando é, como eu disse aqui claramente a você, mas em alguns casos são. A gente não perde coisas? Não perde bens? Não somos afetados? Lembra da oração de Isaías? Ai de mim, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuro lábios. Então, grande parte do sofrimento que muitas vezes nós vivenciamos é fruto da manifestação divina contra a impiedade e a maldade do homem. E nós, como crentes, como povo de Deus, também estamos sujeitos a esse tipo de sofrimento. Por isso que o conforto para nós, igreja, é o novo céu e a nova terra. Nós lutamos de toda a forma possível para tentar fazer da terra o nosso novo céu e a nova terra, mas aqui não é. Aqui é lugar passageiro, aqui é lugar transitório, e eu posso afirmar em alto e bom som que uma das principais mensagens do livro do Apocalipse é mostrar a transitoriedade da igreja nesse mundo. A mensagem do livro do Apocalipse pode ser entendida por nós o seguinte, aguentem firme, tem luta, tem dificuldade. Nós encontramos à luz desse livro razões ou respostas, melhor dizendo, para muitos dos nossos sofrimentos, mas perseverem firmes na fé, mesmo diante das lutas, porque o melhor está por vir, que é o novo céu e a nova terra. A alegria dos ímpios é na terra, o céu dos ímpios é aqui, porque para onde vão os ímpios no inferno, não haverá sofrimento algum. Sofrimento para nós é aqui, luta para nós é aqui, porque para o lugar aonde nós estamos caminhando e chegando, não haverá o quê? Sofrimento, não haverá dor. Então essa é a mensagem do livro do Apocalipse. Aguenta a igreja, suporta a igreja, persevera a igreja até o fim, porque o melhor ainda está por vir. Segunda trombeta, versículos 8 e 9, se acompanha na sua Bíblia ou aqui no texto em tela. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, versículo 9, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações.
embarcações. O que nós aprendemos aqui com essa trombeta? Que o juízo de Deus é amplo, não atingiu só a terra, porque na primeira trombeta o que a gente mostra? Que apenas a terra foi o que? Atingida. E na segunda trombeta, mostra que também o mar foi atingido. O objetivo do apóstolo João, com a descrição desse fato, é mostrar que o juízo de Deus, ele é amplo e toda a terra atingida por este juízo. Quer a parte seca, quer as águas também. Em todo lugar haverá a manifestação da justiça e do juízo divino. A terceira trombeta, versículos 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. Absinto é uma erva amarga. Para nós, alguém já viu essa erva, absinto? Não, né? O Adilson já viu. Isso. Então, assim, para os judeus, essa erva fazia muito sentido. Eles sabiam do que o apóstolo João está falando, o aspecto da literatura judaica apocalíptica. E muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Que lições que nós aprendemos aqui? Vamos lá. Primeiro, a água na literatura judaica é sinônimo de descanso e consolo. Lembram do Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aonde o pastor leva as ovelhas? Águas de descanso. E nas águas de descanso traz refrigério para a minha alma. Então, vejam só, aqui a água não é no sentido literal do texto. Então, o apóstolo João, quando ele fala sobre água aqui, ele está falando sobre lugar de descanso, lugar de consolo, lugar de renovo, de restauração. Segundo, Deus oferecerá a água da vida ao seu povo. Vamos ver Apocalipse 21, 6. Apocalipse 21, 6, a palavra do Senhor assim nos diz: e disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da... Então, na pessoa de Cristo, nós encontramos um manancial de água viva. Na pessoa de Cristo nós encontramos consolo, na pessoa de Cristo nós encontramos conforto, nos braços do nosso Redentor nós encontramos alívio para as nossas duras jornadas. 3. O que essa terceira estrela nos ensina? Que os ímpios procurarão descanso e consolo em todos os lugares, mas somente encontrarão amargura. E, irmãos, como é real essa verdade? Como essa trombeta já foi tocada? Por quê? Por mais que encontremos pessoas que tenham boa condição financeira, moram em casas chique, ricas, luxuosas, andam em carros caríssimos, essas pessoas estão sempre à procura de algo mais. O seu interior, vou usar a expressão do profeta Ageu, é como um saquetel furado, nada preenche, nada traz sentido, nada traz significado. O que nós precisamos entender é que nós temos a fonte, e a fonte para saciar a nossa sede é o quê? Cristo Jesus. Mas, rapidinho o texto,
Eu amo esse texto, Jeremias capítulo 2. Jeremias 2. Agora me apagou aqui a memória. É o texto de Jeremias 2, que fala que 2 males o povo fez, que um deles foi abandonar a fonte de água da vida. Muito bem, é isso mesmo, Jeremias 2:13. Amados irmãos, olha esse aqui, vamos começar no 12. Espantai-vos disto, ó céus. Isso é discurso de Deus, é Deus falando. E horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. É como se Deus dissesse assim, olha, não tem sentido o que o meu povo está fazendo. Não tem lógica o que o meu povo faz. É como se Deus estivesse assim, sem compreender, claro que Deus sabe. Isso aqui é figura de linguagem, Deus sabe todas as coisas. É como se Deus estivesse pasmo, indignado com a atitude do seu povo. E qual é a atitude do seu povo que faz com que Deus fique dessa forma? Versículo 13: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, lugar onde a gente encontra descanso, lugar onde a gente encontra conforto, aonde a gente encontra sentido, significado, prazer e alegria. E o que nós constantemente fazemos, nós aqui, nós membros da Igreja Presbiteriana de Cacoal, cavamos cisternas rotas que não retêm águas. Ao invés de saciarmos a nossa sede em Cristo Jesus, constantemente nós cavamos cisternas rotas, com o objetivo de encontrarmos prazer, alegria, sentido e significado. Deixa eu dar um exemplo de cisternas rotas. Por exemplo, muitos de nós caímos na tentação, e tentação é porque vem do mal mesmo, porque é pecaminoso, no sentido de buscarmos encontrarmos sentido e significado naquilo que o dinheiro pode proporcionar. E enquanto não compramos aquilo que tanto almejamos, parece que a vida perde seu brilho. Parece que a vida deixa de ter sentido e significado. Principalmente no final do ano, quantos jovens, e adultos também, estão extremamente frustrados porque o limite do cartão de crédito não permite fazer as compras que tanto desejam. Quantas pessoas perderam a alegria, ou até mesmo se diz, hoje eu estou tão deprimido, porque não vão fazer a viagem que tanto almejaram. Constantemente, nós estamos querendo cavar o quê? Cisternas rotas. Notem bem, não há problema nenhum nessas coisas. Quando essas coisas se tornam um problema para nós? Quando se tornam a razão da nossa vida. Eu sei que é uma cisterna rota, porque quando eu tenho aquilo, e aquilo não me satisfaz, aquilo não me dá prazer, é porque de fato é uma cisterna rota. Eu e você precisamos entender que nós já temos tudo para sermos felizes. Que o não termos determinadas coisas não podem roubar de nós a alegria. Porque tudo que nos é suficiente nós já encontramos, e encontramos na pessoa de Cristo, o manancial de água viva. Agora eu espero que você entenda o livro do Apocalipse. Os ímpios não vão encontrar isso. Sabe no que se resume a vida do ímpio?
a sempre construir cisternas rotas. E eles jamais, isso aqui é lindíssimo, beberão da água da vida. Jamais encontrarão descanso para os seus corações. Jamais encontrarão significados na sua vida. Sabe por quê? Porque a trombeta tocou. E o juízo já veio sobre a terra para eles. Porque eles vão correr em todos os lugares. Eles vão tentar juntar em todos os lugares. Mas jamais hão de saciar a sua sede. Quem pode ter a sua sede saciada? Quem vai encontrar sentido e significado na vida? Quem beber da fonte, que é Cristo Jesus. Quarta trombeta, versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Lições que aprendemos. 1. Vimos na primeira trombeta que o juízo de Deus atinge a parte seca. Vimos na segunda trombeta que o juízo de Deus atinge também as águas. Vimos na terceira trombeta, na terceira trombeta, que o juízo de Deus também atinge o âmago do ímpio. O juízo de Deus aqui, na quarta trombeta, atinge também os céus. Segundo, meteoros, raios, furacões, tornados e outros acontecimentos são também manifestações do juízo de Deus sobre a terra. A regra de ouro vale aqui também. Não é qualquer manifestação ou catástrofe natural, melhor dizendo, que eu e você podemos afirmar que é o juízo de Deus. Cuidado com isso, que fique bem claro. Não sejamos meninos nesse sentido. Nós não temos condições de saber quando uma manifestação de ordem natural, uma catástrofe natural, é uma manifestação do juízo divino. Esse tipo de revelação pertence somente a Deus. Terceiro, o propósito desses acontecimentos é convocar os homens da terra ao arrependimento. E é interessante nós observarmos isso, que essas trombetas tocam, lembra que nós vimos anteriormente, é porque Deus tem algo importante a dizer. E o que Deus tem de importante a dizer é a santa conclamação de Deus, para que todos os homens se arrependam dos seus pecados e voltem-se a Ele. Só que é interessante que o homem não tem esse discernimento. Deus está convocando, a trombeta está tocando, mas o homem ele tem o seu coração o quê? Endurecido. O homem ele vê todas essas catástrofes naturais, a manifestação da ira de Deus, e o homem ainda tenta de toda forma dizer: não, Deus não existe. Deus ele não se manifesta. Deus ele não age. O homem ele vê de todos esses acontecimentos, todas essas catástrofes, mas ainda permanece com os seus ouvidos mocos às trombetas do juízo divino. Próximo capítulo, próxima cena, e eu espero que você não falte no próximo domingo. Versículo 13 então diz: então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta e dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Se você voltar lá para Mateus 24 e ouvir as palavras de Jesus,
Sabe o que isso aqui é que nós acabamos de ver? Princípio das dores. As mulheres que já tiveram seus filhos, é os primeiros meses de gravidez. É aquela fase do enjoo, que o estômago embrulha, é o começo das dores. Pai, nos conforta, nos consola saber, ó Pai, que o Senhor está no controle absoluto de todos os eventos da história. Nós sabemos, ó Pai, que nenhuma folha de uma árvore cai, se o Senhor não permitir. Nós sabemos, ó Deus, que tudo acontece de acordo com a Tua santa, soberana e perfeita vontade. As lutas que nós passamos, as dificuldades que nós enfrentamos, Pai, tudo aquilo que nos cerca, que muitas vezes, ó Deus, coloca em xeque a nossa fé, sabemos, ó Deus, que são lutas já ensinadas e reveladas, ó Deus, na Tua palavra. E diante daquilo, ó Pai, que estudamos nessa manhã, a nossa oração como igreja, como povo que aqui se reúne, é que o Senhor nos ajude a guardar firme a nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer, ó Deus, em Tua presença. Não permita, ó Deus, que venhamos a tropeçar, não permita, ó Pai, que venhamos a fraquejar, Senhor. Mas nos encoraja, nos sustenta, Senhor, nos fortalece em nossa jornada, alimenta, Senhor, a nossa mente e coração, com a verdade que, de fato, o melhor ainda está por vir, Senhor. Fortalece-nos, ó Deus, é o que o pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus abençoe, um ótimo domingo a todos, Deus fortaleça a cada um de nós, em nome de Jesus.